Esses hinos fazem parte do meu repertório, todavia não é de minha autoria, mas eu escolho os hinos que se identificam com a minha vida pregressa. Eles são o meu testemunho. Aleluia. Aleluia. Esse hino que eu vou louvar o Senhor com ele agora. O Senhor, há pouco tempo, 5 meses, 6 meses talvez, eu estava ensaiando esse hino. O Espírito Santo de Deus me mandou que eu contasse um episódio que acontecera na minha vida, que eu sempre tive vergonha de falar na igreja. Mas a partir dessa morte eu falei, eu vou fazer. Se o teu nome vai ser glorificado nisso, eu farei. Porque existe no nosso meio quantas pessoas desistindo da fé por tão pouco. Você vai ouvir um testemunho de um crente fiel agora. Eu não sei se eu sou esse crente fiel, mas eu tenho testemunho de um crente fiel. Glória a Jesus. Eu acredito, isso aconteceu no ano de 1996. Eu vim ser liberto no ano de 1993, ainda que meu encontro com Cristo aconteceu no ano de 1990. Mas eu levei 3 anos terminando de experimentar tudo que o inferno poderia me oferecer. Depois de ter aceitado Jesus, eu repeti aquela cena 8 vezes, aonde eu digo que 7 das 8 foi eu que aceitei Jesus. Na 8ª vez ele me aceitou. Isso fazem 17 anos que eu fui aceito por Cristo. Mas 7 anos aproximadamente antes daquele meu encontro com Cristo, ele enviou na cadeia onde eu estava preso, onde daquele ato que eu cometera, eu iria passar de 8 meses a 4 anos de reclusão, tentativa de homicídio. E isso sem contar que não estava colocado no livro das minhas obras dentro daquela cadeia o que eu fazia, porque alguns dos presos que foram presos lá saíam com manchas nos pulmões, costela quebrada, clavícula quebrada, porque eu me tornei um verdadeiro animal dentro daquela prisão. E um dia, um traficante que entrou lá, que eu acabei batendo nele, ele contratou um outro drogado para entrar lá dentro com uma faca e tirar a minha vida. O que não foi possível, porque eu fraguei na entrada dele já a faca. Já estava tudo certo com o carcereiro, com todo mundo ali da polícia, já estava certo que era para aquele rapaz tirar a minha vida. Mas o Senhor Jesus Cristo não deixou. Para que eu viesse cessar a violência dentro daquela cadeia, o Senhor permitiu que um servo dele fosse preso. Você já viu um crente fiel e preso? Jesus. 9 horas da manhã de um dia qualquer, de uma semana que eu não me lembro, eu estou lá, o carcereiro gritou pelo nome que eu tinha ganhado lá dentro, Anjo Negro. Ele disse, Anjo Negro, esse daí não quer entregar o serviço. Era quando o ladrão não queria falar onde estava a mercadoria. Ele começava a apanhar até entregar a situação. E aquele crente começou a apanhar de mim. Para que eu pudesse bater com mais requinte, eu colocaram o rodo, aquela madeira do rodo, ela é fofa, e dentro da água ela fica mais pesada. Eu coloquei aquilo dentro do vaso sanitário, ficava lá dentro de molho. Quando chegava alguém, era com aquilo que eu batia no rosto, na cabeça, na mão, não importava. Pense numa pessoa sem o menor sentimento no coração. Assim era que estava eu lá dentro. Meu Deus. E aquele crente começou a apanhar. E determinado ponto que eu batia, ele não falava nada. Eu comecei a perguntar, você não fala nada? Ele dizia, não. Muito mais do que isso sofreu Jesus na cruz do Calvário. E quanto mais ele falava esse nome, mais ele apanhava, porque eu dizia, eu não suporto ouvir este nome. Eu não aguento este nome aqui dentro, você vai apanhar mais. Para resumir, irmãos,
4 horas da tarde, aquele homem ainda estava apanhando. Quando a mulher que tinha acusado ele de roubo entrou os gritos naquela cadeia: solta o irmão. De manhã era ladrão, das 4 horas da tarde, depois da luta, ele era o irmão. Aleluia. Deixa que Jesus Cristo julgue a tua causa. Não julgue você não. Não revide com as tuas mãos. Não faça justiça com a sua mão. O crente tem um Deus todo-poderoso que pode todas as coisas na nossa vida. Aquele crente, às 4 horas da tarde, ele olhou para mim, eu olhei para ele. Eu nunca tinha feito aquilo. Naquele dia eu fiz, pedi desculpas. Falei: moço, o senhor me desculpa. Sabe o que aquele crente falou? A primeira lição de crente que eu aprendi foi essa: crente não desculpa e nem pede desculpa, porque crente vai além, crente perdoa. Ele olhou nos meus olhos e disse: moço, eu não te desculpo, eu te perdoo, porque Jesus Cristo já perdoou você na cruz do Calvário. Foi a primeira vez que aquele homem usou a expressão Jesus e não apanhou, porque eu estava sem estrutura, eu estava quebrado, eu estava arrasado. Pela primeira vez na minha vida eu me senti um homem derrotado, acabado, porque eu sempre me sentia por cima. Qualquer situação, apanhando ou batendo, eu era o máximo, eu era poderoso. E naquela vez não, eu queria olhar para baixo, eu não suportava olhar na cara daquele crente. Eu queria olhar para baixo, eu queria me esconder, eu queria chorar. Pela primeira vez na minha vida eu sentia desejo de chorar, mas eu era covarde demais para chorar na presença dos outros presos que estavam lá. Esperei de madrugada e coloquei meu rosto debaixo de pequenos cobertores que existiam, velhos, pelorentos, de tanta terra, de tanto chão, e ali chorei a madrugada inteira. De manhã fizemos uma reunião na cadeia e eu disse para os outros 2 companheiros, o Mineiro e o Parazinho, disse: nunca mais alguém apanha aqui dentro dessa grade. Aquele irmão foi lá para cessar a violência naquele lugar. Depois de eu crente batizado nas águas, o Senhor tem me lembrado isso. Disse: lembra daquele dia? Eu digo: lembro, Senhor. Ele disse: era eu que estava lá te guardando. Era eu que estava lá te livrando. Você ia acontecer isso contigo. Eu permiti para te livrar daquela situação. Quem é capaz, irmão, de ir preso para salvar uma alma? Se por muito menos nós estamos reclamando da vida, se por muito menos às vezes queremos desistir da vida cristã. Fique esse breve testemunho para você que quer desistir. Será que vale a pena? Tem alguém olhando para você. Tem alguém que está esperando para ver até onde você vai, porque também quer ir junto. Mas quer ver se você persevera um pouco mais, suporta um pouco mais. O escritor da carta aos Hebreus diz: um pouquinho de tempo e o que há de vir virá, e não tardará. A igreja sirva Jesus, adore a Ele. O número 8 para mim, irmão. Eu estava condenado ao inferno, mas Ele morreu por mim. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Escute essa mensagem. Glória a Deus. No fundo de uma cela fria estava eu e a solidão. A alegria tinha ido embora, eu esperava a hora da execução. Cobrando, molhando meu rosto, e eu revendo os meus pecados. Me vi num beco sem saída, pois durante a vida eu fiz tudo errado. Eu sofrendo ali desesperado, chegou um soldado, tirou
é o seu dia de sorte, você pode ir. E ele disse: vai em paz, você não tem mais nenhum motivo pra ficar. Outra pessoa vai morrer em seu lugar. Eu era um criminoso e ele era sem pecado. Eu estava sendo solto e ele sendo condenado. Eu era a malícia e ele era sem maldade. Eu era a mentira e ele era a verdade. Eu estava em plena guerra, ele trouxe minha glória. Ele era Jesus Cristo e eu era um homem sem identidade, um homem cuja vida era das prisões, mas ele me deu um nome. Ele tem um nome para você nessa noite. A igreja adora ele com as palmas. Eu sofri ali desesperado. Chegou um soldado, tirou as correntes e falou pra mim: você vai se livrar da morte, é o teu dia de sorte, você pode ir. E ele disse: vai em paz, Edivaldo, você não